Hoje vamos falar sobre o Jeremias, que é um filme que está na Netflix, e sobre espiritualidade e inteligências em geral. Você está no Chá com os Espíritos, eu sou Daniel Bessa. O filme Jeremias, ele fala sobre um garoto superdotado. Bom, para a gente falar do Jeremias, ele nasceu de uma família que não era uma família de superdotados. Era uma família comum do México. Obviamente que estamos falando da história do filme, né? Então, eu não sei se essa história está baseada em fatos reais, porém seria muito crível que fossem fatos reais. Então, o Jeremias, ele é uma criança superdotada, né? Que com o tempo você vai ver que o QI dele é 160, e dentro de uma família que não é uma família de superdotados. No caso do Jeremias, os pais não apresentam nenhum tipo de inteligência acima da média, pelo contrário, eles têm um QI abaixo da média. O QI, ele é um coeficiente de inteligência que mede um tipo de inteligência geral, uma inteligência acadêmica, uma inteligência para aprendizado, para fatos. Não é uma inteligência, por exemplo, emocional. Ele não mede a inteligência emocional, não mede outros tipos de inteligência que nós temos. Mas também não vamos falar sobre esse tipo de inteligência, vamos focar hoje na inteligência que caracteriza uma superdotação ou que pode gerar uma alta habilidade em alguma carreira, em algum esporte. Bom, o Jeremias, ele é uma criança, né, comum, enfim, e ele também não percebe, ele só percebe que ele é diferente dos outros, ele não percebe uma superdotação, ele não percebe o quão mais inteligente, né, ele não tem uma comparação com as outras crianças e também não tem ninguém para dizer isso para ele, então nenhum adulto próximo a ele, né, a princípio no filme, percebe esse tipo de inteligência a mais, vamos dizer assim, né? Bom, mas para falar de inteligência, eu acho interessante, nesse meio espiritual que nós estamos, falar primeiro da inteligência superior, que é Deus, né? Então, muita gente hoje, né, os cientistas chegam à conclusão de que Deus é uma criação do ser humano, Deus não existe. No Livro dos Espíritos, a questão da existência de Deus está ligada à nossa própria ciência, a questão de que não existe efeito sem causa. Podemos ver como efeito o universo, a criação, né, em geral. Os seres humanos, o universo, os planetas, são efeitos. O que o Espiritismo vai dizer é que a causa de tudo isso, a causa de existir o universo, é Deus. Bom, mas o Espiritismo não vai te dizer exatamente o que é Deus. Ele diz até que nós não temos meios, né, de inteligência, de percepção para entender o que é Deus. E também ele diz para a gente não ficar preocupado com isso. Importa saber que Deus existe, que Deus é a causa primária de todas as coisas. Isso é o que importa para o Espiritismo. Ou seja, ele é a causa que gera todos os efeitos. Se ele é a causa primária, nada existe antes de Deus e nós não vamos nos preocupar com isso. Até porque no próprio Livro dos Espíritos, e vamos lembrar que o Livro dos Espíritos ele foi ditado pelos Espíritos. O Livro dos Espíritos ele não é escrito por seres humanos encarnados. Ele é escrito por espíritos, né? As perguntas foram feitas pelo Allan Kardec e os espíritos responderam em diversas partes do mundo, no que ele compilou e fez o Livro dos Espíritos, se não me engano, o Livro dos Médiuns, e a gente considera o Pentateuco, que é o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, a Gênese, o Evangelho segundo o Espiritismo e o Céu e o Inferno. Bom, no próprio Livro dos Espíritos, além dele dizer que Deus, né, ele é a causa dos efeitos que nós vemos no universo, por quê? Porque nós somos inteligentes. Então, a nossa causa primária há de ser inteligente também. Então, nós vamos começar a amarrar aí essa questão da inteligência. Se nós somos seres inteligentes, a causa que nos criou, já que não fomos nós que nos criamos, foi Deus. Novamente, não existe efeito sem causa, porque aí seria obra do acaso. E o acaso é o nada. O nada não gera alguma coisa. Nada não pode gerar alguma coisa. Quanto a Deus também, a gente vai levar em consideração, no Livro dos Espíritos, os Espíritos eles vão levar em consideração os atributos da divindade, né? Para a gente entender como funciona isso, como é Deus, né? A gente tem os atributos da divindade. Então você vai falar que Deus é eterno, imutável, imaterial, único, onipotente,
soberanamente justo e bom. Uma coisa interessante que eu vi que no Livro dos Espíritos eles não falam é sobre onipresença e onisciência de Deus. Porque isso talvez nos confundisse um pouco mais sobre a questão dos atributos divinos. Essa onisciência, essa onipresença, geralmente vão levar a pessoa a pensar sobre o panteísmo, que é aquela questão da natureza. Deus está em tudo, Deus está em todas as coisas, Deus está na natureza. O que não é colocado na doutrina espírita. Na doutrina espírita, você não acredita no panteísmo, tá? Ela não é panteísta. Por quê? Porque ela diz que Deus criou as coisas, ele é o criador. Entende? Se você faz uma cadeira, a cadeira não é parte de você. Eu posso fazer um boneco, um robô, e falar, né, como se diz na Bíblia, né? Esse boneco ele foi feito à minha imagem e semelhança. Eu posso fazer ele igual a mim, eu posso fazer ele com uma inteligência artificial, ou seja, ele é muito semelhante a mim. Só que ele tem uma parte de mim? Não. Ele é uma criatura. Deus criou, nos criou. Ele não é, nós não temos partes de Deus. Isso é uma coisa interessante. É um pouco mais complicado esse entendimento, mas se Deus, né, fosse parte da natureza, se Deus estivesse em tudo, estivesse na natureza, ele estaria sujeito às questões da matéria, né? Então, assim, as modificações que a matéria sofre. E se Deus é imutável, ele não pode fazer parte da natureza e ser mutável como a natureza. A natureza ela tem as leis que Deus criou, que seguem leis naturais, né? Que aí vai ter um pouco de confusão, algumas pessoas vão entender lei natural como uma coisa pela filosofia, mas vamos falar de leis da natureza, né? Vamos pensar em leis da física, da química, da matemática. Então, nós vemos que existem leis imutáveis na natureza. E essas leis são as leis que Deus criou, né? Então, ele criou essas leis e as coisas andam conforme essas leis, né? Isso gera um certo determinismo, que é uma coisa que vamos falar para frente. Determinismo, livre-arbítrio. O intuito da gente estar aqui, né, o significado da nossa vida, é uma evolução. Nós temos que desenvolver a nossa inteligência, o nosso conhecimento, tanto quanto temos que desenvolver a nossa moralidade. Alguns filósofos na história tentaram abranger todo o conhecimento, como alguns cientistas também ficam buscando uma fórmula única para explicar o universo, para explicar tudo. Não vão chegar lá, porque, obviamente, nós nem conhecemos o universo inteiro. Nós não conseguimos nem enxergar o fim do universo. Então, como é que você vai fazer uma teoria de alguma coisa que você desconhece o fim? Bom, no Livro dos Espíritos, eu vou dar uma lida aqui, né, sobre o panteísmo, que vem logo depois dos atributos divinos, né? E aí vem a pergunta 14, né? Deus é um ser distinto ou será, como opinam alguns, a resultante de todas as forças e de todas as inteligências do universo reunidas? Aí que os espíritos respondem: se fosse assim, Deus não existiria, porquanto seria efeito e não causa. Ele não pode ser ao mesmo tempo uma e outra coisa. E aí vem um comentário aqui embaixo, né, dos espíritos, né, que esse aqui é matador, desculpe a expressão da palavra, mas assim, esse comentário aqui é matador. Deus existe, disso não podeis duvidar, e é o essencial. Crede-me, não vades além. Não vos percais num labirinto donde não lograríeis sair. Isso não vos tornaria melhores, antes um pouco mais orgulhosos, pois que acreditaríeis saber, quando na realidade nada saberíeis. Esse comentário aqui é fantástico, assim, porque vai levantar uma questão de que as pessoas ficam buscando, né, fazer perguntas infinitas. Ah, mas se Deus é a primeira coisa, o que surgiu antes de Deus? Quem criou Deus? Quem não sei o quê? Isso não vai levar absolutamente nada. Nós não temos ainda a capacidade intelectual para entender o que é Deus. Isso os espíritos já nos disseram. Basta entender que Deus existe, que ele é a causa, né, primária de todas as coisas, nós somos o efeito dessa causa, né, que foi Deus, e pronto, ponto. Ir além disso, né, além dos atributos que nós colocamos a Deus, é demais. A nossa inteligência não vai comportar isso e vai ser mais aquela questão, a gente não vai chegar a lugar nenhum.
E você vai achar que sabe mais do que sabe realmente. Você não sabe nada. Então, né, nada é muita coisa, né? A gente sabe alguma coisa. Mas a gente não sabe exatamente o que é Deus. Uma outra coisa interessante dentro dessa questão divina, e aí nós estamos tentando construir um pensamento, os fundamentos primeiro, para a gente construir um pensamento que vai chegar até lá. Eu vou chegar de novo lá no Jeremias. Vamos lá, vamos construindo aqui o pensamento. Deus seria totalmente, soberanamente justo e bom. Então, Deus não erra. Deus não é vingativo, como era o Deus da Bíblia. Jesus já veio explicando isso. Deus, ele não comete erros, né? E Deus é totalmente justo e bom. Bom, dentro dessa justiça, se uma pessoa nasce, né, doente, já nasce com problemas, nasce pobre, a outra nasce linda, rica, maravilhosa, vai ter a vida inteira pela frente, isso é uma coisa que deixaria meio que estranha essa situação. Então tem duas coisas importantes ainda para colocar da doutrina espírita que vão nos guiar por essa situação. Primeira coisa, todos os espíritos são criados simples e ignorantes. Bom, isso vai desfazer muita coisa do que a Bíblia fala sobre anjos, sobre Jesus, né? Como se fossem criações à parte, né? Do universo, o que não é o caso. Anjos são espíritos que, como nós, foram criados simples e ignorantes e chegaram à angelitude. Uma outra coisa que vai cair por terra em relação à Bíblia é a questão do diabo, do demônio, de Satanás. Por quê? Porque o espírito não retrograda, então ele só evolui. Se você só pode estacionar ou evoluir, um anjo não pode cair. E não cairia realmente, né? Dentro de uma questão, até dentro do nosso conhecimento, vamos colocar um conhecimento filosófico, dado que a pessoa já conhece, né, como as coisas funcionam, né, o ser, né? Vamos falar do ser, né? O ser já conhece como as coisas funcionam, já conhece que o bem é a linguagem universal, é a lei universal. Em que momento que ele largaria, não faria o menor sentido ele largar o bem para fazer o mal? Muito menos sentido faria ele disputar almas com Deus. Nós sabemos que existem espíritos muito ruins, que podem ser chamados diabos, satanás, demônios, o que for. Mas esses espíritos, eles podem mudar a situação deles. Dentro da doutrina espírita é dito que nenhum ser é criado para viver eternamente no mal. Então, isso aí já é uma coisa que muda um pouco em relação ao que nós conhecemos, né, como religião, como Igreja Católica. Bom, então a justiça, que nós chamamos de justiça divina, seria estranho. Um nasce, né, com tanta dificuldade, com tanto problema, e a outra pessoa nasce com a vida ganha. Isso aí não seria justo, né? Você pode dizer, não, mas quando a pessoa morrer, aí vai para o céu, vai para o inferno, vai para o, né, enfim, dependendo do que for, a vida eterna e tudo mais. Quanto a isso, eu vou abrir um outro parênteses, tá? Nós temos aí 8 bilhões de pessoas na Terra. 4 bilhões acreditam num Deus único. Dentre essas pessoas que acreditam em Deus único, né, nós temos os muçulmanos, os católicos, os judeus, os espíritas, né, e todas as religiões que têm como Deus único. Então, metade da população mundial acredita num Deus único. Dentre a outra metade dessa população é espiritualista. Ou seja, 2 bilhões de pessoas são espiritualistas, são budistas, são hinduístas, enfim, acreditam numa espiritualidade, talvez não num Deus único, ou não num Deus como nós concebemos, né? Mas também são espiritualistas. Então, só de 8 bilhões, 2 bilhões de pessoas, teoricamente, estão ali em cima do muro ou não acreditam em Deus. Ou nunca pensaram sobre isso, ou não gostam de pensar sobre isso, enfim. Ateus realmente são muito poucos, né? Aquelas pessoas que não acreditam em Deus, não acreditam em nada. Bom, agora vamos ver. Dentro das religiões, né, vamos colocar dentro desses 6 bilhões de pessoas, estamos falando de 8 bilhões de pessoas do mundo,
Vamos reduzir para 6 bilhões. Dentro dessas 6 bilhões de pessoas que acreditam em alguma coisa além da matéria, eles acreditam que nós sobreviveremos à matéria. Isso é interessante, porque assim, se nós vamos sobreviver à matéria, né, as pessoas já acreditam que existe um mundo após isso aqui, um mundo espiritual, certo? Podem não acreditar em reencarnação, podem não acreditar que nós teremos outras chances, podem acreditar que ou vamos para o céu, ou vamos para o inferno, ou vamos ficar um tempo ali no limbo e depois vamos decidir, enfim. Cada um vai seguir por seu caminho, né? Na verdade, cada um tem a sua religião. Eu posso ser católico como a minha esposa e eu ser um tipo de católico, acreditar em algumas coisas e acreditar em outras coisas. Então, assim, cada um mais ou menos tem a sua religião, dentro de uma religião geral. Então, dentro da justiça divina, nós temos que conceber que... Eu vou falar como está no livro dos Espíritos agora, uma coisa que né, assim, que eu estou tirando extremamente dos livros do Pentateuco do Kardec. A questão é, se uma coisa é toda branca, ela não tem um ponto colorido. Ela não tem um ponto de outra cor, ela é toda branca. Se Deus é totalmente justo e bom, né, a gente não tem nenhuma mancha naquilo ali. Colocando numa situação hipotética, né, então assim, você tem uma coisa que é toda branca, ela não pode ter uma mancha de outra cor, certo? Então, se Deus é totalmente justo e bom, não faria sentido, né, para nós, principalmente que temos ainda tão pouca, né, evolução ainda dentro do universo, não faria sentido nenhum você falar que, bom, se uma coisa é toda branca, não, mas acontece, né? Acontece uma pessoa nascer com deficiência, seria uma mancha, né, no todo justo que é Deus. Pelo menos é assim que eu penso. E que é o que está também na doutrina dos espíritos. Ditada pelos espíritos, não por Kardec. Bom, se essa justiça divina acontece, mas nada mais justo que nós tenhamos sido criados simples e ignorantes. Aí vem as questões, né? Mas se dentro da Terra, né, nós estamos crescendo em quantidade de habitantes, como é que... Enfim, dentro do Livro dos Espíritos, nós já temos também que não existe só a Terra habitada, né? Então, desde 1800, e lá vai fumaça, o Livro dos Espíritos já veio nos dizer que não, que existem outros planetas que são habitados. Então, nós temos espíritos espalhados por todo o universo. Dentro desses espíritos, alguns vêm encarnar na Terra, outros vão encarnar em outro lugar, enfim. Você pode sair daqui e encarnar em outro lugar, você se tornaria, entre aspas, um extraterrestre, se você encarnar em outro planeta. Relativamente à Terra, segundo a Terra, você seria um extraterrestre. Então, daí vem essa situação, né? Você pode vir a encarnar em outros planetas, pode vir a reencarnar em outros planetas, melhor dizendo, e, obviamente, que você vai passar por situações que vão gerar a sua evolução, vão fortalecer a sua evolução, dentro de que nós fomos criados simples e ignorantes. Então, dentro dessa situação, todos nós vamos evoluir de acordo com as reencarnações. Se eu vou reencarnar, em cada encarnação eu vou aprender um pouquinho. Uma eu vou aprender um pouquinho sobre a parte moral, a outra eu vou aprender um pouquinho sobre a parte de conhecimento, científico, filosófico, né? E essas coisas vão se equilibrando até que eu chegue no nível de espírito superior. Vamos ver no Livro dos Espíritos o que nos chama a atenção aqui sobre a progressão dos espíritos, né? O nosso fim é nos tornarmos espíritos de primeira ordem, ou seja, os espíritos puros. E qual é a característica de um espírito puro? Aí vem o Livro dos Espíritos. Primeira classe, né? Lá na 113 do Livro dos Espíritos. Classe única. Os espíritos que a compõem percorreram todos os graus da escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria, tendo alcançado a soma de perfeição de que é suscetível a criatura. Não tem mais que sofrer provas nem expiações, não estando mais sujeitos à reencarnação em corpos perecíveis, realizam a vida eterna no seio de Deus. Gozam de inalterável felicidade, porque não se acham submetidos às necessidades nem às vicissitudes da vida material.
Essa felicidade, porém, não é a de ociosidade monótona, a transcorrer em perpétua contemplação. Eles são os mensageiros e os ministros de Deus, cujas ordens executam para a manutenção da harmonia universal. Comandam a todos os espíritos que são inferiores, auxiliam-nos na obra de seu aperfeiçoamento e lhes designam as suas missões. Assistir os homens nas suas aflições, concitá-los ao bem ou à expiação das faltas que os conservam distanciados da suprema felicidade, constitui para eles ocupação gratíssima. São designados às vezes pelos nomes de anjos, arcanjos e serafins. Ou seja, todos nós vamos chegar lá no nível, né, que é um dos níveis, pelo que dito aqui, o nível máximo, né, de evolução dos espíritos, né? Uma coisa que é muito interessante também, falar sobre os espíritos superiores, é que em si, né, na 111 eles falam isso, esses em si reúnem a ciência, a sabedoria e a bondade. Ou seja, o conhecimento científico, a sabedoria da filosofia e a bondade, que é a moral. Bom, no YouTube eu achei uns vídeos, aí vamos voltar ao Jeremias. No YouTube eu achei uns vídeos sobre o psicólogo Jean Alessandro, que é um psicólogo que estuda essa coisa da autodotação e das altas habilidades. Os superdotados e as altas habilidades. O Jeremias do filme, ele é um superdotado. Quais são as características de um superdotado? Bom, ele fala, mas eu vou botar o mais importante para mim dentro do esquema aqui. Esses vídeos são muito fáceis de achar do Jean Alessandro, né? São vídeos muito bem vistos e são muito interessantes de ver. Uma das coisas que me chamou a atenção é a questão da moral. Os espíritos, durante as reencarnações, eles vão ganhando, né, de acordo com os próprios esforços, a questão da inteligência, vão evoluindo a inteligência, o conhecimento e a moral. Isso requer esforço do espírito. Por isso que cada espírito vai chegar a seu tempo. Apesar de todos serem criados simples e ignorantes, cada um vai chegar a seu tempo a ser um espírito superior, né? Não vamos chegar todos juntos lá. Então, dentro dessa coisa da superdotação, uma coisa que as pessoas têm que entender. Conforme nós vamos desencarnando, nós vamos aprendendo as coisas. E nós não perdemos esse conhecimento. Esse conhecimento fica ali, latente no nosso espírito, no nosso perispírito, que é o que grava as coisas, né, do espírito. Se você estudar qualquer tipo de livro que fale sobre conhecimento, sobre aprendizado, você vai entender que é muito mais fácil você lembrar do que você aprender. Aprender requer um pouco mais de esforço, requer um pouco mais de energia do que você relembrar. Então, dado que esse espírito já viu algumas coisas em outras encarnações, é muito mais fácil que ele lembre. Obviamente, ele vai chegar e vai, né, o próprio inconsciente, a gente fala, né, o subconsciente, né, que é muito maior do que o consciente, enfim. Ele vai lembrar. Não diretamente, talvez, ele não vai lembrar, talvez, da última encarnação. Algumas crianças lembram da última encarnação. Isso não é tão comum. Mas ele vai lembrar, ele vai lembrando dos conhecimentos que ele já adquiriu. Por isso que é tão fácil alguns espíritos já terem uma aptidão para música. O cara já aprende uma língua mais fácil. Isso é o mais comum, né? O cara aprende matemática mais fácil, o cara aprende física mais fácil, química mais fácil, aprende, de repente, a parte das ciências humanas, né? Mas não necessariamente a pessoa é um superdotado. O que é o superdotado? O superdotado é aquele espírito que já passou por vários conhecimentos e ele guarda muita bagagem. Quando ele encarna, ele já traz muita bagagem de outras encarnações, né? Então ele já vem com conhecimento, ainda que não totalmente, né, disponível, mas é muito mais fácil para ele conectar as informações, conectar os diversos tipos de carreira. Às vezes você tem uma informação na carreira jurídica e na carreira médica e ele consegue conectar aquilo mais fácil. E isso o Jean Alessandro fala nos vídeos dele lá no YouTube. Uma outra coisa interessante é que esses espíritos eles já vêm com um sistema nervoso mais robusto que o nosso, né?
Eles vêm com uma inteligência mais acelerada, com uma coisa muito mais... Desde criança, né? Eles são mais observadores quando criança, quando bebês, já são mais observadores do ambiente. Eles aprendem a falar mais rápido, aprendem a ler mais rápido. Enfim, eles aprendem tudo mais rápido. Mas eles estão aprendendo ali naquele momento? Não, eles já trazem aquela bagagem. Agora, existe uma diferença, por exemplo. O superdotado da pessoa com alta habilidade. A alta habilidade a pessoa pode adquirir. A superdotação não, ou ela nasce com, ou ela não nasce com. Né? Ou ela tem, ou ela não tem. Mas a alta habilidade não, a alta habilidade você consegue adquirir. Em 10 anos você consegue se tornar mestre em qualquer coisa. Isso não sou eu que digo, tá? As pessoas que estudam, né? Você pode ver os vídeos, por exemplo, do Seiji Arata, falando sobre isso, uma coisa que você tem uma carreira, que você se dedica, né, com muita ênfase ali, durante 10 anos, você vai ser provavelmente mestre daquilo. Isso você gerou o quê? Uma alta habilidade. Né? Se você, por exemplo, você é um esportista de alta performance, você é um mestre naquilo, você tem aquilo como alta habilidade. Então, existem vários exemplos de alta habilidade. O livro Ultra Aprendizado é um livro que mostra, né, o autor, ele mostra, né, exatamente como você gerar essa alta habilidade mais rápido. Mas, veja bem, a maestria ela demora, ela leva tempo. A alta habilidade, né, ultra aprendizado, você pode aprender alguma coisa muito rápido. Porém, para você ser mestre naquilo, você dominar aquele assunto, você vai precisar de tempo também. Você pode até acelerar o seu aprendizado, mas o tempo você vai ter que para amadurecer, para aprender, né, na prática aquilo ali. Um outro livro também que veio também logo depois do Ultra Aprendizado para mim, que foi uma coisa natural, foi A Única Coisa. Que é muito interessante. Já que você vai fazer um Ultra Aprendizado, você foca em uma única coisa. Então, esses 2 livros somados, eles são livros interessantes dentro do contexto de quem quer aprender alguma coisa mais rápido. Seja uma língua, seja uma profissão nova, seja uma habilidade, o que for, tá? Esses livros são muito interessantes, então tem um caminho muito interessante dentro desses livros. Agora, o superdotado, vamos lá. O superdotado, ele é aquele cara que vai conectar o mundo. Ele tem um pouco mais de sabedoria do que a média populacional. Não só o QI, não só o sistema nervoso mais robusto, mas ele também tem um pouco mais de sabedoria. E dentro do filme lá, Jeremias, isso fica, assim, bem intenso, né? Porque é uma criança, muito novo, né, e tal. E ele fica com aquela situação assim, mas o que eu quero ser? A grande dúvida dele era o que ele queria ser no futuro. Ele começa a estudar, ele começa a cometer uns erros e tal. Até grave, tem até um erro grave que ele comete. Mas dentro dessa situação ele sai imprime primeiro Einstein, depois imprime, dentre lá os que ele vai imprimindo, ele vai imprimir o Jim Morrison, né, a foto do Jim Morrison, cola na parede, depois ele cola a foto da Marie Curie. Então ele vai pensando assim, mas poxa, eu queria ser o Einstein. Não, agora eu quero ser um músico, que é o Jim Morrison. Ele descobre que o Jim Morrison, né, era muito inteligente, enfim, que também provavelmente era um superdotado. Né, o fim do Jim Morrison, né? Complicado. E aí você tem a Marie Curie também, né, que também teve um fim meio trágico, mas relativo à ciência, né? Portanto, ela estudava o rádio, enfim, ganhou prêmios Nobel, ganhou 2 prêmios Nobel, estudando radiação, né? E aí ela acabou ficando doente por causa da radiação. O marido dela que também era cientista, teve um fim mais trágico, foi atropelado por uma carruagem. Na época eu não entendia bem, mas depois que eu vi o filme eu entendi melhor o que era ser atropelado por uma carruagem. Mas a gente fica assim, nossa, como é que o cara conseguiu ser atropelado? Uma carruagem é uma coisa lenta. Não, na época não era tão lenta assim, né? Na época a carruagem era o carro de hoje, né? Assim, claro que não tinha velocidade do carro de hoje, mas eles tinham, era muito mais comum de você ver na rua, elas tinham uma velocidade. O cavalo tem uma velocidade, né? Enfim, veja um filme também, tem um filme sobre a Marie Curie também, que é muito interessante. Mas o do Jeremias também é muito legal. Bom, dentro dessas coisas de inteligência, nós finalizamos aqui sobre Jeremias. Agora eu vou fazer um adendo agora sobre algumas situações, né, que a gente vai ver tanto na prática quanto na história, né? É sabido que existe uma alta cultura. Muita gente hoje em dia, para essa questão dos woke, né, enfim, essa questão de dizer que tudo é cultura,
acaba dizendo que não existe alta cultura, isso aí é preconceito e tudo mais. Não, não é verdade, gente. Dentro de uma explicação do que é alta cultura para nós, né, dentro da Terra hoje, é a questão do que de melhor o ser humano produziu. Quais são os melhores livros? Quais são os livros que ficaram para a posteridade? Quais são os legados que deixaram essas pessoas que escreveram esses livros, né? Você vai ver dentro da alta cultura Shakespeare, Dostoiévski, podemos falar de Machado de Assis, podemos falar de vários autores Cervantes, podemos falar de vários autores que geraram o melhor que a humanidade pôde produzir. Isso você chega como, né? Como é que você chega a esse conhecimento? Você chega através da leitura, da pesquisa, né, da filosofia. E você pode ver que, não por acaso, a pessoa que compilou o Espiritismo, o Allan Kardec, ele era um espírito de escola, como eles chamam, né? Um espírito que conheceu a alta cultura, que conheceu estudos profundos. Esse livro aqui, Educação da Vontade, do Jules Payot, ele é um livro muito, muito bom no que diz questão ao nosso estudo, né? Como é que a gente consegue, dentro do estudo, como é que a gente consegue se melhorar dentro do estudo? A gente falou sobre o aprendizado, né? A única coisa. Mas esse livro aqui mostra quais são os problemas de você conseguir se concentrar para estudar e para aprender alguma coisa e fazer uma carreira dentro dessa vida, né? Quando você vai estudar, você encontra alguns inimigos: a preguiça e a sensualidade. A sensualidade está ligada à questão das paixões, né? As paixões por si só, elas não são positivas nem negativas, depende do direcionamento que a pessoa vai dar a elas. Mas, obviamente, que nós conhecemos, né, as paixões sensuais, enfim, principalmente quando nós somos jovens, enfim. E é sobre essas paixões que ele está falando. É isso que desvia o caminho do estudante, é o que desvia o pensamento. As emoções, em geral, elas desviam, né? Porque as emoções, elas são, assim, elas tomam a energia da pessoa, elas tomam toda a concentração da pessoa. Se eu estou aqui estudando e, de repente, acontece alguma coisa, alguém me liga e fala assim: olha, sua irmã está passando mal, seu filho está passando mal, sua mãe está precisando de ajuda. Imediatamente você para o que você está fazendo, se desliga daquilo que você está fazendo e vai, né, ceder o tempo àquela emoção. Ou seja, aquela emoção te tirou completamente daquela situação. Você pode estar trabalhando, você pode estar estudando o que for, e você vai ser deslocado, né? Por vezes por questões bobas e por vezes por questões mais complexas. Hoje em dia, por exemplo, é muito mais interessante eu ficar no celular passando coisas engraçadas, vendo coisas engraçadas, do que estudando alguma coisa. Isso é muito complicado para as crianças, para os jovens. Por isso que esse livro é tão importante, porque ele vai exatamente colocar quem são os inimigos e como você vencer esses inimigos, né? Isso é que é o importante. Então, dentro de um conhecimento, de um estudo, você precisa ter uma concentração para você conseguir absorver aquele estudo, seja um trabalho que exige a sua concentração, enfim. Mas essa concentração ela só vai vir se a sua emoção ela tiver linkada com esse estudo. Então, ele te ensina, nesse livro, a você conectar essa emoção aos poucos com os seus estudos, com o seu trabalho, e desconectar as emoções negativas, a preguiça, daquilo que é o seu fim, né? Que você precisa trabalhar e precisa estudar e precisa aprender e evoluir. Dado que, quando você percebe dentro de filósofos, pessoas que elas ficam longas horas estudando, longas horas se concentrando em determinado tema, em determinada situação, lendo livros profundos, né? Você tem que, às vezes,
pensar em cada palavra, em cada frase, ler uma frase de cada vez e traduzindo aquela frase, aquelas palavras, para que você entenda o que o autor quis dizer. Essa questão de ler livros, de ler bons livros, né? Se você está lendo um livro, um romance, né? Um bom livro de romance, um livro clássico, você vai ali entrar em contato com emoções do ser humano que você não precisa vivenciar para você aprender. Você aprende elas a partir daquele livro ali. E você tem um pouco mais de figurinhas para dizer assim, não, isso eu quero, isso eu não quero para mim. E dentro da questão, por exemplo, você está lendo um livro de filosofia, você está conversando diretamente com o filósofo. E isso também é muito interessante. Você está conversando com uma pessoa que não está aqui, né, presente. Você não precisa exatamente da presença dela para entrar em contato com os pensamentos dela. Isso você entra em contato com grandes autores também. É interessante, por exemplo, se você lê Freud ou Jung, que você está conversando. O Freud, o livro do Freud, parece que você está conversando com ele ali. Ele realmente está escrevendo o que ele está pensando na hora. Ali, como ele pensa. Então é muito interessante você ver essas coisas, você estudar. Então a formação do Kardec foi extremamente importante para ele passar a doutrina dos espíritos para a gente. Você vê que ele é um espírito incansável. Assim, produzir 5 livros, ele produziu mais do que isso, obviamente, mas produzir só o Pentateuco que ele produziu, que não foi, obviamente, que ele escreveu, mas ele teve que reunir todos esses pensamentos, os espíritos, todas essas comunicações, tudo. Foi um trabalho assim, faraônico, né? E não seria para qualquer um. Para você ler, se você pegar o livro dos Espíritos e começar a ler, a entender. A exemplo, né? A Bíblia ela foi escrita por várias pessoas, né? Em momentos diferentes, inspiradas por Deus, obviamente. Mas foram escritas por várias pessoas em vários momentos. Os evangelhos foram escritos pelos evangelistas, e ainda tem os evangelhos apócrifos. Agora, o livro dos Espíritos, o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, a Gênese, tudo bem que ele pode ter tido ajuda, alguma ajuda ali e tal, inclusive dos Espíritos, obviamente. Mas você conseguir reunir todo aquele conhecimento profundo, e é um conhecimento que é difícil de você combater. Assim, é difícil de você achar furos, né? De você achar coisas erradas ali. Enfim, para finalizar, eu vou deixar também aqui uma homenagem também, né? Algumas pessoas podem criticar isso, podem achar que isso não se deve misturar política com... Mas eu não estou misturando política, eu não estou fazendo nenhuma polêmica aqui. Eu estou falando de um filósofo brasileiro que que foi uma pessoa autodidata, que foi uma pessoa provavelmente um superdotado, o professor e filósofo Olavo de Carvalho. Ele realmente mudou um pouco do meu pensamento, obviamente que eu já tinha como parâmetro, eu nunca deixei de ter como parâmetro a doutrina espírita. Se nós temos, assim, dentro de uma situação de gênio, né, a pessoa que deixou um legado, né, para o país, é o professor Olavo de Carvalho. Esse pode ser considerado um gênio. Uma pessoa que hoje eu sigo também, que eu acho uma pessoa muito inteligente e realmente desfaz algumas falácias do que se foi colocado dentro da história, e eu acho isso muito interessante. Devo fazer um vídeo sobre isso futuramente, sobre auto-engano, sobre a questão das falácias, enfim, da lógica mal trabalhada, da estatística mal trabalhada. E isso tudo sempre tentando relacionar com a doutrina espírita, com o conhecimento dos espíritos, porque são coisas que fazem parte do mundo, né? Fazem parte da nossa vida. Tudo que faz parte da nossa vida faz parte também do espiritismo, né? O nome dele é Guilherme Freire, eu acompanho ele também na internet, acho um professor excelente. E dentro, assim, de um amplo conhecimento, né? Nós, para a gente conseguir ter sabedoria, né? Além da moral, que em geral as pessoas aprendem na religião, também é uma coisa que isso sim é uma coisa polêmica, porque tem gente que acredita que moral existe fora da religião. Eu, particularmente, acredito que a moral está ligada à religião, mas no futuro eu explico isso. E para finalizar fica essa homenagem, né, ao professor Olavo, que realmente fez a diferença no país e ainda faz. Para finalizar com chave de ouro, sempre que vocês forem questionar alguma coisa ou forem divergir de alguma coisa, procurem saber profundamente sobre aquela coisa.
para vocês não entrarem numa desonestidade intelectual. Desonestidade intelectual é quando a pessoa não se aprofunda naquele tema, quando ela não enxerga o tema dos dois lados e quer dar a sua opinião como se fosse uma coisa verídica, verdadeira, né? E por vezes gritando a sua opinião, querendo colocar à força a sua opinião. Isso se chama desonestidade intelectual, sempre. Então, assim, hoje eu sou espírita, acredito na doutrina espírita, sempre tive ela como parâmetro para estudar filosofia, para estudar qualquer outra coisa. Mas a gente tem que entender, por exemplo, vou dar um exemplo bobo aqui. Na escola a gente aprende que a Igreja Católica ela é responsável pelas cruzadas, pela questão da Inquisição, e quando ela trouxe as pessoas aqui para o Brasil, os escravos aqui para o Brasil, que ela mandava a pessoa ou a pessoa virava católica ou nem chegava aqui. Bom, dentre algumas situações em que isso possa ser visto dessa forma, a Igreja Católica, a história da Igreja Católica tem 2000 anos. Será que em 2000 anos só existiu isso na Igreja Católica? Então sejamos honestos, gente. Existem santos, existem filósofos da Igreja Católica, existem cientistas da Igreja Católica. Galileu foi um cientista que era ligado, que era amigo do Papa. Então, antes de questionar, antes de... Tentem se aprofundar. Isso eu não estou falando para todos, não, porque eu sei que a maioria não vai fazer isso. Mas para aqueles que querem realmente sair da escola, eu quero aprender um pouco mais sobre determinada coisa, tudo, vocês têm que estudar sobre todos os parâmetros daquela situação. Vocês têm que olhar sobre todos os ângulos. E isso é ser honesto. Tanto com você, porque a honestidade intelectual, ela diz mais para você do que para os outros. As pessoas podem simplesmente falar assim, esse cara não estudou sobre isso, está falando besteira, enfim. Mas deixa elas pensarem o que elas quiserem. Elas têm o direito de pensar o que elas quiserem. Você, como honesto com você, né, você tem que buscar a verdade. Não que não exista, tá, mais de uma verdade, até que possa existir, mas não contraditórias, né? Essa coisa do relativismo também pode ser que eu entre nesse assunto futuramente. Eu acredito que relativo tem que ser relativo a alguma coisa. Não pode ser relativo por ser relativo, porque senão é obra do acaso. Relativismo por relativismo, dizer assim, que tudo é relativo, é obra do acaso. Entende? Se você pegar um carro a 200 km por hora e for em direção a uma parede, você bater nessa parede, qual é a chance de você não se lascar com isso? Então, isso não é relativo. A parede não vai sumir, o carro não vai voar, a tendência é que você se lasque ali. Então, nem tudo é relativo, tá? Fica aí essa situação da verdade. Até o próximo vídeo. Daniel Bessa, Chá com os Espíritos.